Olá pessoal, com essa videoaula trataremos de um dos assuntos mais antigos da matemática e como consequência da humanidade, que é o estudo de equação do segundo grau completa. A gente vai aprender a identificar quando uma equação está na forma completa e também aprenderemos a identificar os coeficientes de A, B e C da equação. Então, para você iniciar o estudo de equação do segundo grau completa, você precisa conhecer a forma geral de uma equação do segundo grau. Então, equações de segundo grau, elas têm a seguinte forma. Isso considerando que a gente está trabalhando com a incógnita x, porque essa incógnita ela pode variar bastante. Há equações que usam x, a grande maioria delas usa o x, mas você pode se deparar também com outras letras, como incógnita. Mas independente disso, todas elas obedecem a esse padrão. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, uma equação do segundo grau, ela, para ser considerada completa, ela necessita ter esses três termos. Tá? Ela é um trinômio. Ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Então, a, b e c, eles são números reais, com uma condição de existência para essa equação. Para essa equação ser uma equação de segundo grau, é necessário que o a seja diferente de zero. Ora, por que o a tem de ser diferente de zero? Porque se a for igual a zero, o que vai acontecer com o x ao quadrado? Ele também vira zero, ele se anula. E aí você perde a variável a incógnita x elevado ao quadrado e a sua equação deixa de ser uma equação do segundo grau. Ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Tá? Então, a, b e c são números reais, mas o a não pode ser igual a zero. Essa é a condição para que a equação seja do segundo grau. E b e c pode ser zero? Pode, a gente vai ver isso aí um pouco mais na frente. B e c, eles podem assumir valores zero. O a, não. Então, resumindo, a é o coeficiente do termo em x ao quadrado. Tem muita gente que no início do estudo de equação do segundo grau escreve o número, que aqui está simbolizado por a, e a letra, a incógnita x ao quadrado. E afirma que isso é o termo de a. Não. O termo de a, ele é o coeficiente que está na frente do x ao quadrado. É o número que vem na frente. Ele não é a incógnita, o x. Tá? O b, ora, o b é o número, é o coeficiente que está na frente, agregado ao termo x que está elevado ao expoente 1, que é isso aqui. E o c, ele é chamado de termo independente porque ele não vem agregado a nenhuma incógnita, a nenhuma variável. É um número que aparece ou pode não aparecer. A gente vai ver mais na frente também que temos as equações incompletas. Às vezes o termo de c não aparece na equação. Tá? Mas se vier, vai ser um número e esse número não estará agregado a nenhuma letra. Então, por exemplo, na equação 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero. Quem é o coeficiente a? Ora, o a é o número na frente do x ao quadrado, que aqui é 4. Quem é o b? O b é menos 12, na frente do x. E o termo independente, observe, o 9. Veja que o 9 ele não possui nenhuma letra agregada. Então, ele é o termo de c, termo independente. E a variável, a incógnita, é x. Nesse outro exemplo, nós temos a equação t ao quadrado mais 3t igual a 6. Quem é o termo de a? Ora, o termo de a aqui é 1. Tá? Quem é o termo de b? O termo de b é 3. É o número na frente da letra, da variável, elevado ao expoente 1. E o termo de c, o termo independente, é o número 6. E a incógnita é t. Então, analisemos a equação 5x menos 3x ao quadrado igual a 4 menos 2x. O que é que você pode observar nela? Ora, você observa que essa equação não está no formato canônico de uma equação do segundo grau completa, que seria ax ao quadrado mais bx mais c, igual a zero. E isso é muito comum. Você, por vezes, irá se deparar com esse tipo de situação. Você vai ter equações que não estão na forma canônica, e você vai ter que trabalhar a equação algebricamente, manipular os termos para obter a equação completa nessa forma. Então, faremos isso com a equação fornecida. 5x menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero.
Para organizar essa equação, é interessante colocar primeiro aqueles monômios que têm o maior grau, que aqui é o menos 3x ao quadrado. Então a gente escreve menos 3x ao quadrado. A gente tem 5x e 2x, que são dois termos com variável x elevado a 1. Eles são monômios semelhantes. Somando 5 mais 2, a gente obtém 7x. E o menos 4, que é o único termo não agregado à letra, a gente repete. Ele é o termo de C dessa equação. E aí nós chegamos a menos 3x ao quadrado mais 7x menos 4 igual a zero, onde A é menos 3, B é 7 e C é menos 4. Aí a gente tem também as situações, pessoal, onde nos deparamos com equações incompletas. E são três tipos de equação incompleta. As do tipo AB, que são aquelas equações onde o termo de C é zero. 2x ao quadrado mais 5x igual a zero. A é 2, B é 5 e C, como já falamos, zero. Você tem outro tipo de equação incompleta, que é x ao quadrado menos 16 igual a zero. O formato AC, falta o termo de B, que é zero. Então A é 1. Né? É bem interessante notar isso, ele não tem número na frente do x ao quadrado. Nessas situações, a gente adota 1 como valor de A. Ok? O B é 0 e o C é o termo independente menos 16, que aqui faltava, né? Então, C igual a 0. Aqui, o C, ele veio na equação, menos 16. E o terceiro tipo de equação incompleta é aquela em que os termos de B e C são iguais a 0. Só há o termo de A, que é 6x ao quadrado. Tá? Essa equação aqui, as raízes dela, as duas raízes dela, viu? Elas são iguais a 0. Tá? Então, nas próximas videoaulas, a gente vai começar a resolver essas equações do segundo grau completas e iremos começar pelo método da fatoração.